Você sabia que mais da metade do seu corpo não é humano? É isso aí, galera. O que acontece? Somente 43% da contagem total das suas células correspondem às células humanas. Todo o resto são micro-organismos. É isso mesmo, são micro-organismos que fazem parte do seu corpo, que são parte de você, são essenciais para a sua saúde. Então, existem vários estudos que relacionam esses micro-organismos, ou mesmo a falta deles, com diversas doenças novas que vêm aparecendo, com o avanço dos antibióticos, porque você mata bactérias ruins, mas também você mata bactérias boas. Então, são diversos estudos feitos com relação a isso. Então, saiba que metade de você não é você. É isso aí. Então, vem comigo que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de teoria celular que permitiu com que esse e outros avanços da biologia pudessem acontecer. Bora lá depois da vinheta para mais uma aula de teoria celular. Fala galera, eu sou a Cristiane, professora de Biologia. Para quem não me conhece, aqui no ExEnem, eu sou a vampira da Biologia. Nós demos início ao nosso estudo da citologia. Na nossa primeira aula de citologia, nós vimos sobre a teoria, sobre o histórico da teoria celular e a descoberta das ferramentas que permitiram que as células fossem descobertas e todo um histórico da teoria celular. Então, se você ainda não assistiu essa aula, clica aqui em cima para você assistir essa aula e depois voltar nessa aula de introdução à citologia aqui. Nessa aula nós vamos ver os diferentes tipos celulares, a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, a descoberta das organelas, e aí nós vamos ver nessa aula. E posteriormente nós vamos ver outras diferenças aí entre as células. Então, acompanhe comigo esse módulo de citologia, que é um módulo muito importante, principalmente com relação ao que cai no Enem, porque citologia cai muito no Enem, a gente tem um histórico grande aí de citologia nas questões, e ao final do módulo nós estaremos resolvendo algumas questões também juntos aí, tá? Beleza? Então vamos lá. Nós tivemos um grande avanço na biologia celular. Esse grande avanço, ele se deu exatamente por causa do avanço da microscopia. Eu tinha uma barreira, que era a barreira que? A barreira do que eu ia enxergar, o que eu não estava vendo. Então, se essa barreira foi desfeita, ela foi desfeita com o avanço do microscópio. Então, nós tivemos aí o microscópio óptico. Só que esse microscópio óptico não dava para enxergar estruturas como as organelas, por exemplo. Então, em 1950, em média, nós tivemos aí o microscópio eletrônico, o desenvolvimento do microscópio eletrônico. E com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, o avanço foi muito grande, porque permitiu ver as organelas, as funções dessas organelas dentro da célula, as membranas celulares, que você só consegue ver com o microscópio eletrônico, e aí com esse entendimento de toda a organização estrutural das células, houve um avanço muito grande do estudo da biologia celular. Isso nos permitiu compreender o que é uma célula e o desenvolvimento dessa célula, como que funciona essa célula. E a partir de uma célula eu consigo compreender todo um organismo, né? Porque a partir de quando eu descubro como funciona aquela célula. Então, vamos lá. A definição de célula. A gente já viu aí a teoria celular na primeira parte, que Schleid e Chivan definiram as questões aí da célula. A unidade estrutural e funcional dos seres vivos são as células. Então, a célula ela constitui uma unidade delimitada por membrana, que é, no caso, membrana plasmática. Então, sem membrana plasmática não é célula. Então, o que eu tenho nessa membrana? Eu tenho lá dentro dessa membrana um citoplasma e eu preciso ter material genético. Eu tenho citoplasma, membrana plasmática, eu tenho material genético, é uma célula.
Continuando falando sobre a diversidade celular, agora vamos falar da estrutura de uma célula. Eu tenho uma célula procarionte e uma célula eucarionte, que são células diferentes, provavelmente você já sabe algumas diferenças. Pro é de primitivo, cário é relacionado ao núcleo. Então, procarionte tem um núcleo primitivo. E o eucarionte é eu de verdadeiro, cário de núcleo, então tem um núcleo verdadeiro, tá? É a etimologia da palavra, no caso, é isso. Mas eu tenho diversas diferenças entre procarioto e eucarioto, ou procarionte e eucarionte. Então, já olhando para essas duas células, eu preciso morfologicamente já olhar, bater o olho e ver que essa aqui é uma célula procarionte, aqui é uma célula eucarionte e essa ali lá é uma célula procarionte. Olhando para ela, eu já tenho que ver isso. Primeira coisa que eu vou ver é o núcleo, que eu não tenho uma membrana delimitando esse núcleo. Mas eu tenho diversas outras diferenças entre um organismo eucarionte e, uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Então, esse quadro aí é um quadro comparativo, você pode fazer um print aí, fazer esse quadro no seu caderno. Na verdade, é melhor você copiar, dar um pause, copiar no seu caderno e fazer para você saber todas as diferenças entre um procarionte e eucarionte. As diferenças básicas aí. O procarionte, eles não possuem um núcleo definido. O DNA ele está concentrado em uma região denominada nucleoide. E já os eucariontes, eles têm um núcleo definido, ou seja, o material genético está envolvido em uma membrana nuclear. Porém, a diferença entre célula eucarionte e procarionte não é somente isso, porque as células procariontes não têm nenhuma membrana interna, não tem um sistema de endomembranas, não tem nenhuma organela com membrana. Então o procarionte, normalmente, ele apresenta um cromossomo circular. Já no eucarionte, você tem longas moléculas de DNA contendo muitas regiões não codificantes envolvidas por uma membrana nuclear, que é o núcleo, é diferente nos cromossomos também. Eu tenho também a outra diferença, que é o fato dos procariontes não possuírem organelas membranosas e os eucariontes possuem organelas membranosas. Lembrando que eu tenho diversos conceitos com relação a isso, né? Diversos, ou pelo menos 2 conceitos básicos. Eu tenho autores que vão falar que os organismos procariontes não possuem organelas. E eu tenho autores que vão falar que eles não possuem organelas membranosas. Por quê? Para alguns, para ser denominado uma organela, precisa ter uma membrana. Se não tem membrana, não é organela, é estrutura. Então, os ribossomos, por exemplo, que tem nas células procariontes, para alguns autores é considerado somente estrutura. Não é organela, porque ele não tem membrana envolvendo. Para outros, é organela não membranosa. Então, eu deixo aqui os 2 conceitos, porque caso caia na prova das 2 formas, você sabe que existe, a biologia ela tem muito disso, esse impasse entre um autor e outro, e aí a gente costuma deixar os 2 conceitos para vários tipos de provas, caso caia numa prova aquele outro conceito e tal, mas é muito importante que você fique atento aí ao edital, que a gente não tem muito costume de ler, por exemplo, edital do Enem, quais são os livros utilizados de biologia, e aí você vai por aquele livro, tá? Porque são diversos autores, mas apesar que são vários livros utilizados, então, bom, importante é você saber que existe aí as 2 formas, tá? Outra diferença aí possuem ribossomos, porém esses são menores e menos complexos do que os presentes nas células eucarióticas. Os ribossomos procariontes, eles são bem menores, e quando a gente estiver na aula de organelas e estruturas, você vai ver bem nitidamente essa diferença entre um e outro e o grau de complexidade, tá?
E os eucariontes, eles possuem ribossomos maiores e mais complexos do que o dos procariontes. Já os eucariontes são menores, as células são bem menores do que as dos eucariontes, então, logicamente, eucariontes são maiores. E outra diferença aí não é uma diferença, é um exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, procarionte. O que a gente tem? Bactérias, cianobactérias e árquea, tá? Árquea, há muito tempo entrava no reino Monera, mas já se viu que ela tem muito mais bioquimicamente, após a descoberta do DNA e tudo mais, que pode ler, bioquimicamente ela é muito mais próxima do eucarioto do que, tipo assim, de uma bactéria. Então, ela ficou com um reino próprio, que é a árquea. Ela entrava no Monera, mas não é mais. Árquea é árquea, Monera é Monera, mas todos são procariontes. Isso que eles têm em comum. Cianobactérias entra dentro do reino Monera, quando a gente estiver vendo taxonomia de reinos, você vai conseguir compreender isso melhor. E bactérias, que também é reino Monera, tá? Então, bactérias, cianobactérias e árquea, procariontes. Todos os outros, eucariontes, como as plantas, protistas, fungos, animal, que tem diferença entre esses tipos celulares. Então, você vai ter uma grande diferença entre os tipos celulares de um só ser vivo e entre os tipos celulares de diversidade de seres vivos. Isso é importante que você compreenda também, porque nós desenhamos a célula redondinha, bonitinha, com um núcleo, só para você compreender, para ficar mais didático, mas as células ela tem uma diversidade muito grande e sobre essa diversidade você vai acompanhar na nossa próxima aula. Essa aula era basicamente para você compreender a diferença de procarionte e eucarionte. Na próxima aula, nós vamos ver a diversidade celular. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e não perca nossas próximas aulas. Se você não viu as aulas anteriores, você vai clicar aqui para você assistir a aula anterior e a próxima aula depois dessa. Muito obrigada pela atenção. Até mais!